Fala pessoal, bem-vindos ao Missão Cast número 2. Hoje eu estou falando com o Guilherme Granzotto, ele tem 23 anos, atua no mercado digital. E hoje ele vai mostrar para vocês que enquanto algumas pessoas estão falando que algumas estratégias de mercado digital morreram, ele está lucrando muito aí todos os meses. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Agradeço pelo convite aí, viu? Tamo junto, irmão. Guilherme, você apresenta aí, pessoal, fala um pouco aí o que tu faz, que aqui a ideia é ser um papo bem descontraído mesmo, cara. Quer ver que depois começa com umas perguntas mais ariscas. Fechou. Vambora. É que eu fiquei meio perdido aqui. Foi a primeira vez no podcast e tal. Eu tenho alguns convites de algum podcast de carpando e tal, de... Faturamento e tal. Então aí a gente... Eu tô meio assim aqui ainda. Mas aí a gente vai indo. Então, é o seguinte, eu sou o Guilherme, tenho 23 anos, sou de Araraquara, São Paulo. Enquanto muitas pessoas falam que o produto morreu, que VSL morreu, eu aqui, 1 ano e 8 meses de marketing digital, foi mais de 6,5 milhões, e a gente está metendo bala aí até hoje, enquanto o pessoal está falando que morreu, que acabou, a gente está aqui ainda de pé. Então, aí a gente vai ter muita história para contar, muita história, muita ideia, muito insight bom para vocês aí. Boa. E como é que você começou assim no marketing digital, Guilherme? Teve algum motivo específico? Que normalmente a galera assim estava no mercado corporativo, não gostava do que fazia ou ganhava bem, mas não tinha liberdade. Qual foi o motivo que você começou assim no marketing? O motivo principal foi o seguinte, eu jogava muito, então eu era jogador profissional de Free Fire, então desde essa época eu já queria ganhar dinheiro com a internet, eu já sabia que ia ter muito dinheiro, eu ia ganhar muito dinheiro com a internet, só que eu não sabia como. Tentei Free Fire, e joguei o projeto principal, que era o Free Fire DFL, que era o principal, mas aí eu vi que não tinha como ficar rico com Free Fire, então eu mesmo assim comecei a jogar e tal, só que aí tem um amigo meu de infância, o Vitor, ele também tá na mesma bala. E ele chegou para mim e falou assim, ó, tem esse mercado aqui e tal, tem que investir e tal. Aí eu falei, não, tá bom, mas aí eu fiquei pensando, investir, eu nem muita bola. Aí ele sozinho comprou o curso do Kaique Genizesi. Acho que foi o único que lançou, né? O último, na verdade. Aí eu falei, nossa, legal, o cara tá, tipo, pagou mil e poucos reais, não lembro quanto foi. Aí eu falei, ele tá falando e eu nem dando muita bola. Aí só que eu sabia que se eu entrasse na parada eu ia até o final, né? E aí aconteceu, eu entrei com ele para tentar entender melhor o que ele estava falando e eu gostei do negócio. Eu falei, nossa, isso tá certo mesmo. E aí eu lembro até hoje, eu não estava trabalhando mais, eu já trabalhei na Lu, já fiz alguns trampos por aí, mas nunca gostei de trabalhar para os outros. É foda, te Eu entendo. odeio isso, eu gosto de ter o meu horário, tudo certinho. E aí eu falei, nossa, se dá para ganhar dinheiro que nem esse cara tá falando, eu vou tentar, vamos ver. Aí eu lembro até hoje, eu não tinha dinheiro, né? Só que ele tinha, ele trabalhava como marceneiro, e ele largou o trampo, literalmente largou o trampo, com, se eu não me engano, 4.500, não, 5 mil reais que ele tirou do trampo dele por ter trabalhado 1 ano lá, ele recebeu, né? Aí a gente, com esses 5 mil reais, a gente falou assim, vamos virar aqui. Só que a estratégia, tipo, no início era fazer uma VCL do zero no Brasil, tipo, Nossa. nada de sabia. Paguei locutor, edição, tudo certinho. A gente foi botar um produto de dor nas costas na época, eu lembro certinho até hoje. A gente viu que estava escalando, aí eu falei, nossa, vamos fazer uma do zero. Aí, tipo, fizemos e tal. Eu lembro que no total foi 3 mil, não, foi 4 mil reais que a gente gastou nesse contrato. Com uma venda de 147, foi certo mesmo, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia mais feliz da minha vida por ter caído essa venda, sabe? E aí, desde daí eu falei, nossa, isso aqui dá certo, eu vou continuar. Só que a gente já tinha ido 4 mil embora, só sobrou mil. Então, aí Quando eu velejou, né? tava, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tipo, porque o dinheiro não era meu, era dele, tava na mesma bala, eu sei disso. Eu fiquei, meu Deus, cadê mil? E eu pensei, meu, por que que, se tanto se fala assim de VSL Latam, naquela época eu tava falando sobre Latam, há 2 anos atrás eu tava falando sobre Latam e tal, que tava começando ainda ali. Aí eu falei, meu Deus, por que que eu não pego uma VSL do Brasil e jogo pro Latam? Só transcreve ela, traduz e joga pro Latam. Aí eu falei, será que dá certo? A gente falou, R$ 1.000, vamos testar. Meu, eu achei uma oferta de dor nas costas, até hoje.
achamos ali no Spy mesmo, tinha live nada, achamos no Spy, jogamos pro Latam. Demorou um mês para ficar pronto, tal, porque, né, também, tinha IA já, mas a gente não sabia como usar, tal, então demorou muito e tal. Só que ainda assim, eu ia colocando para rodar. No primeiro dia o negócio já começou a vender, colocamos R$ 100, já voltou 200. Aí a Nossa, gente foi assim durante um mês, assim, R$ 100, 200, aí R$ 100 de lucro por dia. Falei, opa, esse negócio tá bom. Aqui tinha R$ 1.000, então aí foi subindo o caixa, subindo, subindo, subindo. A gente foi, eu sempre fui meio intruso, assim, tipo assim, eu começo a seguir todo mundo no Instagram, bem autodidata, vou atrás, boa. vou sempre atrás das paradas, tipo, tem funciona, sempre pegar os insights bons. E a gente foi indo, né? E eu lembro que a gente, dos R$ 1.000, juntou 6 mil de caixa, durante uns 2 meses ali. Aí, então, depois disso a gente pegou e, mano, aqui já não tá indo assim. Vamos pegar esse caixa e, e vamos para uma mentoria. Vai ter um, sabe, alguém para ser um mentor, e só que a gente não conseguia achar. Então a gente foi mais 2 meses assim, subiu mais 2 mil de caixa, a gente ficou com 8 mil. Aí eu achei um podcast do Alan Moreira, não sei se você conhece, ele é um cara que escala muito. Hoje em dia está com um projeto de guerra, de pagamento e tal. Aí, realmente, eles estavam muito, ele fez 15 milhões já. Eu falei, nossa, esse cara aqui, eu senti verdade nele. Aí a gente comprou a mentoria dele. A mentoria dele era 6 mil e a gente quer 8. Então, resumindo, a gente pagou 15 mil com 2. Só que eu acreditando completamente que isso ia funcionar. Graças a Deus, a gente não caiu, né, na mão de um que mencionou dinheiro fora. Isso ajudou muita gente, porque ele começou a escalar, realmente começou a escalar. Não tanto, mas começou a fazer 5 mil dias, 6 mil dias, e aí foi indo. E, claro, aí no terceiro dia a gente também que acabou. Que nem colocava 2 mil. Tipo, a gente foi assim, só para entender, sobrou 2 mil de caixa. A gente colocou um dinheiro e foi subindo com. Só que conforme ele ia falando, a gente ia aplicando o que ele falou. E aí começou a virar uma bola de neve esse caixa, mas o problema é que era na Hotmart, a gente sacava em 14 dias. Aí tinha que esperar gastar todo o dinheiro, virar 14 dias e fazer de novo. Aí eu pensei, meu, vou criar um monte de cartão no meu nome. Até hoje eu tenho uns 25 cartão no meu nome aí, o nome do meu sócio, o nome da minha mãe, tudo com crédito. Ia colocando o cartão, ia girando, ia sacando os cartão e isso virou uma bola de neve. Até que então, é, a gente conseguiu fazer nosso primeiro 100K na Hotmart com essa oferta de dor nas costas, totalmente. Peguei do Brasil e joguei para fora, só isso, não fiz nada nela. Caramba, da hora. Aí, exatamente. Só que aí fez 100 mil e tal, só que não foi 100 mil em um mês, foi 100 mil em uns 2 meses, assim, né? E aí, foi 50 mil por mês ali. Aí, só que com a margem de 50% até, fez 25 mil por mês ali. Aí eu conheci o grandiosíssimo Derek, Nossa, que todo esse mundo aí é conhece. meu Eu peguei mentor. esse cara, tipo assim, claro, ele já fazia muito dinheiro, só que eu peguei quando ele não era conhecido. Eu achei ele, eu lembro que ele abriu uma live, tinha 3 pessoas na live, eu lembro até hoje, era de madrugada. Tinha 3 pessoas, e o cara soltando conhecimento, conversando com todo mundo. Eu falei, meu, esse cara aqui é bom, ele fala um negócio que tem sentido. Porque ele não era o Derek que ele é hoje, entendeu? Ele, tipo assim, em questão de conhecimento, ele era muito bom, só que o conhecimento não era esse, hein? Tipo, eu não sabia quem que era Derek. Sim. Falei, esse cara aqui é bom, começou a falar. Aí, tipo assim, como tinha poucas pessoas, ele realmente tinha muita atenção. Fui falando o problema para ele, ele foi me ajudando. E aí foi indo, ele falou, ó, eu tô tentando um negócio que chama Big Offer aqui, só que ele lançou, fez o lançamento da Big Offer dele aí, um ano atrás, só que isso ele me passou há mais de um ano e meio já. Passou uns 6 meses Nossa, antes. pegou o ouro na Então, fonte. ele falou assim, pega isso aqui, pula no fechamento da sua VSTL e aí você vai ver o que vai acontecer. Ele falou, faz esse teste de Excel, faz isso, isso, isso. Se você fizer isso, você vai 100 mil dias. Se você não fazer 100 mil, você vai fazer 50. Aí eu falei, meu, esse cara tá louco, não é possível. Porque eu tava fazendo meus míseros 6, 10 k dia no máximo, estourando ali. Eu falei, como que eu vou fazer 100 mil dia? Não dá pra Aí eu acreditar, falei, né, é mano? verdade mesmo isso aí? Aí eu falei, meu Deus do céu, vamos testar. Aí eu comecei a testar, acertei.
Aí, olha como que é as coisas. Eu entrei numa live dele que ele tava fazendo e falou assim, era um de dor nas costas ainda que a gente tava rodando. Aí ele falou assim pra mim, quer dizer, pra mim não, ele falou na live. E outra, ele deu um exemplo de Hulk, gancho pra criativo de dor nas costas. Ele falou, se você tem dor nas costas, para de tomar ibuprofeno agora mesmo. Eu falei, opa, esse gancho é bom mesmo. Nunca tinha usado. Eu coloquei esse gancho aí com o fechamento dele, melhorei tudo que eu precisava Estourou. dele. Eu fiz 50 mil, tipo, de um dia pro outro. É Eu surreal. lembro, um dia eu tinha feito 6 mil, no outro eu fiz 53 mil. Eu falei, meu Deus, só que com um ROI absurdo, eu tinha investido 3 mil, voltou 15. Aí eu Nossa. fui indo. Então, tipo assim, eu meio que investi. Eu tive 30 mil de lucro ali nesse dia, e era um sábado. Aí no domingo eu fiz a mesma coisa, 55 mil, acho. Então, tipo assim, aí eu já tava com caixa, tava girando. Aí, claro, sou totalmente agradecido a ele, porque se eu vou falar em todo lugar. Ele é bravo, né, cara? Eu gosto muito dele. Sempre quando a gente vai, viaja, e tipo, em Dubai mesmo, a gente encontrou o pessoal. E, tipo assim, eu sou totalmente grato a esse cara. Se não fosse esse cara aí, ele cortou muito nos caminhos, muito, muito, muito. Até hoje eu tenho contato com ele, muito, muito legal. Sim, gente boa. E desde então eu entendi o jogo. Eu entendi o jogo, como que funciona a VSL, como que faz essas paradas. Tipo, muita gente fala que a VSL morreu. Realmente, hoje em dia a gente está tendo que fazer uma VSL muito maior para conseguir converter, porque o nível de sofisticação está bem mais alto. Porque não morreu, não morreu, está bem longe de morrer. Eu tenho empresa fazendo 132 milhões de reais no mês aí Sim. nos Estados Unidos. Como que VSL morreu? Como VSL, né? E o Então, que é engraçado que você falou, cara, é que ninguém acredita, né? Quando você começa a falar da marketing digital, você tá louco, tipo assim, você é meio que o doido da família, né, cara? Tipo assim, ó, isso aí não é, funciona, é golpe, até começar a ver o dinheiro pingando. Aí sim. quando. Graças a Deus, minha família sempre me apoiou daquela forma, tipo, tá, eu tô acreditando, a ideia não é, tipo, família tradicional, eles não vão apoiar e falar assim, não, faz isso aí. Não, meu pai sempre quis que eu tivesse uma carreira, uma empresa e tal, mas eu sabia que isso não ia me deixar rico e tal, e tudo mais. Aí eu pensei, vou fazer isso. Aí eu lá no quarto, virado, tipo assim, foi durante 6 meses, foi literalmente durante 6 meses eu não saía de casa. Eu não cortava cabelo, eu não fazia nada disso. Eu só Focado. trabalhava durante 6 meses, entre 12 a 18 horas por dia, sem parar, sem parar. Foi literalmente um verdadeiro all-in. Porque eu não tinha nada a perder, eu tinha a ganhar. Então eu fiz isso. E hoje eu tô colhendo os frutos todo o meu esforço e tal. E até hoje em dia a gente não para, né? Claro, a gente já tem uma empresa, tem funcionário, dá para diversificar as operações e tal, e cada um faz uma coisa. Sim. Eu realmente deleguei tudo que eu fazia. Hoje em dia eu estou em copy, em gestor de projeto, eu analiso o que a gente vai fazer, qual que é os próximos passos da empresa, trago informações para dentro da empresa e tudo mais. Só que antigamente não era assim, então o pessoal tem que entender. Ah, não tem editor, vai lá e edita. Ah, não tem tal coisa, vai lá e faz, porque não tem como você começar com rico já, né? Tem como. Então, é bem dessa forma, né? Começar todo com uma estrutura. O pessoal acha que, tipo assim, vai começar de um dia para o outro a colocar uma estrutura, sei lá, 10 funcionários, 15. E realmente, não é isso aí, né? E, cara, você falou assim da primeira venda, né? Quando você viu, assim, que você percebeu, como, cara, isso aqui realmente dá certo. Tipo assim, o que que aconteceu, assim? Porque eu lembro quando eu fiz a minha primeira venda, eu tinha já programado, era um curso de inglês, cara, que eu tava vendendo. Isso faz um tempinho já também, hoje faz uns 2 anos. E eu falei, cara, esse negócio dá certo, velho. Porque eu sempre vi o pessoal comentando, né? Aí quando eu vim lá caindo era daqui Wi-Fi até na época. Eu falei, meu, Aham. esse trem dá certo, cara. E aí desde aí eu não saí. Só que nessa época eu não era nem o tráfego direto ainda que eu fazia. E que eu comprei na época do Kaique, eu comprei o curso do Igão. Fiz do Sim, Igão, da muito época do bom. PLR e tal. Só que eu não consegui vender na época, né? Porque eu peguei e fiz poucos testes também, não vou mentir. O curso era muito bom, é que eu acabei Aham. fazendo pouquíssimos testes. Aí depois eu voltei e falei, cara, aí quando eu vi esse negócio da venda, eu falei, cara, esse trem dá certo mesmo? E quando você viu a sua primeira venda, assim, cara, você acha que você ficou mais feliz com a sua primeira venda? Ou quando você viu, pô, dá pra faturar 100 mil no mês? Muita gente fala assim, você ficou bonito, mas eu falo, eu fiquei mais feliz com a primeira venda que com o primeiro milhão.
porque a gente entende que, tipo assim, muita gente fala assim, não, meu sonho é ter 1 milhão. É claro, esse é o maior sonho. Só que a primeira venda, você não está esperando. Você acha que você só está ali, tipo, é uma família tradicional, trabalhando com alguma empresa e tal, só que do nada cai uma venda. Você falou, dá pra vender na internet. Eu fiquei maluco, chorei e tal. Eu falei pra minha mãe, isso aqui dá certo, só que eu já estava no prejuízo de 4 mil reais. Eu É, fiquei nossa. ainda assim, entendeu? Só que o primeiro milhão foi tudo consequência, porque o tanto que eu estava trabalhando, eu já sabia que eu ia chegar nessa uma hora. Então, tipo assim, não foi essa alegria toda. Tipo, quando eu cheguei ao milhão, eu falei, beleza, cheguei. Eu só sabia que eu estava, minha mente já estava lá. Então para você conseguir, além disso, tem que ter uma mentalidade muito forte. Pra você chegar no primeiro milhão, sua mente tem que chegar lá primeiro, para depois o dinheiro vir. Não adianta você ficar que nem um maluco trabalhando aí, sem tipo assim, uma mente totalmente desconectada da sua realidade, né? Tem que falar, minha realidade é essa, o que eu preciso para chegar lá, como eu vou fazer? E aí você começa, você cada dia 1% a mais todo dia, e quando você vai ver daqui a um ano, você não, tipo assim, você vai ter feito seu 1 milhão, já vai ter feito muito dinheiro, faturado muito, já vai ter vivido, que é o mais importante, né? Que é o Sim. digital proporciona, que não é nem, tipo, claro, dinheiro é bom, só que o que eu mais gosto do digital é a liberdade. Porque tem cara que trabalha em banco aí, ganha um dinheiro lascado também, só que não tem a Tem tempo pra liberdade que a nada, gente né, tem cara? hoje em dia. Isso que você falou é real, porque o que, assim, abriu minha mente foi quando eu falei, pô, eu não tô em casa, não tô trabalhando agora e caiu venda. E isso foi o que me impactou, porque eu já tinha programado toda a estrutura, e quando caiu a venda, eu falei, cara, esse negócio dá certo. E isso que você falou, a questão da liberdade, né? E você sempre teve essa mentalidade, Guilherme, cara, eu vou chegar muito longe, eu sei o que eu preciso fazer, porque o que acontece? Muita gente, quando começa, investe ali, às vezes, R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, assim, para e já era. Fala, pô, isso aqui não dá certo, não é para mim, e já desiste. Você teve um prejuízo de 4 mil, que é bastante dinheiro, se for pegar bem a média da população ganha 3, mas você continuou. Você chegou a ler algum livro, alguma coisa, ou você já sempre teve essa cabeça? Cara, minha cabeça sempre foi boa, tanto minha e meu sócio, a gente falou o seguinte, se a gente for entrar, a gente não vai parar até conseguir. Só que muita gente julga esses cursos de topo de funil, que nem Kaique, Gão, todos aí. Só que isso é uma parada que, tipo, eu vejo o pessoal comentando, tipo, fiz esse curso aí, não deu nada, os caras só tiram dinheiro de mim. Só que, tipo, tanto que isso me ajudou, tipo, em questão, lá tem um módulo só de mentalidade. Com aquele módulo, depois que eu fiz esse módulo aí, eu saí blindado, entendeu? Tipo, eu não tenho nada a perder, só tenho a ganhar. Então, tipo assim, se você fazer até o final, a conta fecha. E falavam isso até o final, tipo, e eu ia indo. Então, tipo assim, é só não parar, porque você vai passar por diversos desafios. Aí eu lembrei, tipo assim, claro, a gente não foi só flores, né? Foi muito dinheiro embora também, só que eu sabia que o dinheiro pode ir embora, só que eu tô ganhando experiência, tô entendendo o jogo, tudo mais. Aí a gente foi na cada dia. Então, eu sempre tenho essa frase aí, tipo assim, se você não parar, vai dar certo. Você vai passar por um desafio. Quando você está no desafio, não tem problema, porque é aí que tá o jogo. Tipo assim, se você estiver passando por dificuldade e tal, você vai falar, pô, eu tô no caminho certo. Não tem como você ficar rico, ganhar muito dinheiro sem passar por essas coisas, entendeu? Não existe essa chance. Você tem que Isso é se real. sacrificar, tem que dar o verdadeiro all-in. Se você não der o verdadeiro all-in, você não vai chegar. Você pode até chegar, mas vai demorar muito. Tipo, não é isso que a gente quer. A gente é novo, A gente a quer tudo gente rápido. quer, a gente quer viver. Não adianta querer ter 60 anos e ir lá ter o dinheiro. Pô, você não vai conseguir viver como você vive hoje. Não dá o verdadeiro all-in. Eu não tenho, nunca tive medo de investir dinheiro. Tipo, vou comprar uma mentoria ali. Não, eu sempre comprei, sabendo que o dinheiro está indo, só que o que eu vou ganhar de retorno a isso é É 100 vezes diferente, né? mais. Cara, isso que você falou é Então, não real. tem medo. Porque eu quando comecei assim no marketing, né? Minha cabeça não tem a cabeça que eu tinha hoje. Quer dizer, não é a mesma cabeça que eu tinha hoje. Cara, eu fiz muito curso, me bastante. Eu falei, cara, eu preciso mudar alguma coisa. E assim, e o que eu tinha a mente tão fechada, Guilherme, que, por exemplo, eu vi essa galera que falava de desenvolvimento pessoal, já tinha um preconceito. Falei, cara, isso aí não serve pra nada. Isso aí não funciona. Eu vi o pessoalzinho lá nas fotos do LinkedIn com microfonia assim. Eu falei, mano, isso aí é papagaiada, não funciona. Só que até eu começar a fazer, eu entendi que o tapado era eu, cara. Eu falei, cara, enquanto eu não ter uma mentalidade assim de riqueza, eu sei que as paradas não vão acontecer, cara.
E graças a Deus deu certo, porque se não fosse por isso, eu acho que eu também não teria conquistado muita coisa, não, cara. E Tem que você disse. irradiar, né? Tem que irradiar. Sim, cara. Tem que irradiar, não só dinheiro, a prosperidade, a liberdade, a família, tudo. Você tem que irradiar. Você não pode ficar. Não, tem um negócio errado. Caiu 3 contas. A única conta que você escalava caiu. Pô, beleza, vamos subir outro. Como que eu faço para subir outro? Não é. Não quero, meu Deus do céu, que merda. Não, esquece isso. Como que a gente faz para resolver esse problema? Empreender é isso, resolver problemas. Se você não resolve os seus problemas, ninguém vai resolver com você e você vai começar a se afundar, entendeu? Então tem que fazer. E isso que você falou é real, porque o que acontece, né? Que eu vejo assim no mercado. A pessoa, por exemplo, testou hoje o tráfego direto. Criou uma oferta, não deu certo. Cara, eu vou pro drop agora, o drop vai dar certo. Aí testa 2 meses o drop não deu certo. Eu vou, sei lá, vou pro Info, vou pro Nutra. E a pessoa vai mudando pra de engalho em galho, e você vê que não dá certo. E é o que você falou, cara, você soltou o segredo aí. Cara, é ficar na parada até dar certo. Não é nem tipo assim, eu acho que vai dar certo. Não, vai dar certo, não importa o que aconteça. E o que é legal é que você tem um sócio que tem essa mesma cabeça que você, né? Exatamente, igualzinho. E isso faz total diferença, porque normalmente quem trabalha sozinho, se não tiver uma cabeça muito blindada, na primeira queda, assim, já era. A pessoa não quer mais, ela desiste, ela quer voltar pro mercado corporativo. Tem gente assim, tem gente que não nasceu para empreender, né? Essa é a real. Que empreender realmente não é fácil, é muita pancada que a gente toma. E me diz uma coisa, essa primeira oferta que você fez quando você pegou ela do Brasil e jogou para a Latam, você aprendeu isso em algum curso? Ou você falou, cara, tipo assim, pô, e se eu só colocar para outro país e vender? Como é que foi que você teve essa ideia? Isso, eu não vi curso. Porque as pessoas também têm que entender que no digital nem tudo vai ser falado. Sim. Então, se você não pegar e testar, você nunca vai saber se dá certo. Então, eu tive a ideia, passei para o meu sócio e ele falou, vamos fazer. Porque, tipo, por mais que tinha o desafio de vender para fora, nossa, muito trampo e tal, a gente foi lá e fez, né? E, tipo, isso a gente é recomeçado até hoje por isso. A gente, tipo, realmente foi a primeira oferta nossa, a gente teve, tem que ter o fator de sorte também, só que ele tem que estar coberto de muito trabalho. Não tem como você ter só sorte, não tem como. Você tem que ter o fator trabalho junto com isso. Fator trabalho, fé e empurrando isso aí, entendeu? Senão não tem como. E a gente pegou, realmente fez sozinho. Eu fui pesquisando no YouTube como que faz para transcrever tal coisa, e aí foi indo, entendeu? Então, tipo, foi literalmente do zero. A gente fez a transcrição pelo GPT, fez a tradução pelo GPT, edição pelo CapCut ali com vídeos do Felipe e tudo mais. O próprio ator da BSA era do banco de vídeos. Então, tipo assim, a gente só fez. E eu acredito que se colocar para rodar até hoje essa oferta ela vende, por incrível que pareça. Então, tipo assim, não tem muito segredo digital. As pessoas acham, não é um vídeo de 7 cabeças. Não é isso. Depois que você entende o jogo, você sabe que não é isso. É mais do mesmo sempre. E, claro, sempre vai sofisticando, cada vez tem que colocar umas paradas novas na VSL, os criativos diferentes, com ângulos diferentes, com tipo de edição diferente, os formatos diferentes, na real, né? Hoje em dia o PC está muito forte, receitinha ali e tudo mais. Cada época isso vai mudando, só que o importante é que você sempre está dentro do jogo, está em grupo de network, está vendo muito podcast, o tanto de podcast que eu assisto, muito podcast até hoje. Que massa. Da Vetter, muito bom. O podcast me deu aula, João Campos, professor do digital, né? Nossa, esse é brabo. Esse cara é bom, então, tipo assim, eu zerei todo o podcast, você imaginar até hoje, não para de assistir, sempre conhecimento, e não tem erro, a conta feita. Não, isso que você falou, cara, o VTurb, assim, cara, é onde eu pego mais insight para as coisas, assim, Guilherme. É surreal o que o pessoal entrega ali. E teve esse último que saiu agora, né, que é o Derek, o Diogo e o Samuel. Cara, os caras ali estão entregando ali um ouro absurdo, assim, O que eles entregam ali, cara, vou te falar, tem curso que não entrega aquilo. Às vezes tem curso que o pessoal, como você falou, não entrega tudo o que tá fazendo. Entrega ali o que já funcionou e tal, mas às vezes tem alguma coisinha ali que o pessoal não entrega, cara. E, por exemplo, e para você, assim, para acertar uma oferta, o que você acha que a oferta precisa ter
para essa oferta vender, independente do mercado, Brasil, Latam ou mercado americano, por exemplo? Tá. É, primeiramente, você tem que analisar o mercado, né? Para conseguir pegar uma VSL boa. Hoje em dia tem vários swaps. Eu sempre uso algumas VSLs como base. Vamos supor, eu quero entrar no de emagrecimento. Tem 1 milhão de swaps aí hoje em dia no mercado, Swapfire, né? Tem vários. Você pode entrar em um ou pela própria biblioteca de anúncio, mas o swipe facilita muito. Começa a analisar o mercado. O que eu sempre uso? Vamos supor, lá no Swipe eu coloco nos últimos 3 meses. Aí eu começo a entender quais são os mecanismos que está mais escalado. Os nomes, tá lá no nome já das SL, tipo, truque do sal, truque do sal rosa, truque da banana e tudo mais. Aí eu começo a entender. Aí, tipo, geralmente, tipo agora, geralmente tem muita VSL do Pixalt. Sim. Nossa, tem mesmo. Eu acho que eu assisti numa plataforma aqui, cara. Eu acho que eu já vi umas seis. Só do Pink Salt, tem muito mesmo. Então, esse é um padrão. Aí a gente já identificou o padrão do que está funcionando com o emagrecimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai pegar outro mecanismo, a gente vai usar o mesmo, porque é o que já está funcionando, as pessoas já estão acreditando, então, as pessoas estão procurando isso já. Então, já fica muito mais fácil você trabalhar. Então, o que você vai fazer? Você já vai pegar vai separar, sei lá, 3 ofertas com esse mecanismo, vai pegar, vai ler, vai transcrever elas, vai ler ela desde o zero, entender qual que é a ideia da BCL e tudo, e aí vem todo o processo. E o que eu acho que uma BCL tem que ter de forte, assim, a big idea, né? Do mecanismo ali e tal, que para mim é o que, assim, para ser bem realista, hoje a gente é infoprodutor, né? Então, tipo, eu não tenho muitas dessas coisas, tipo, se eu vejo a BCL funcionando, eu pego o mesmo mecanismo, melhoro ele, tipo, deixo mais fácil de entender, da pessoa entender, eu falo, não, eu leio e falo, meu Deus, dá para melhorar, jogo no GPT e falo, ó, essa aqui é a ideia, me dê 10 ideias diferentes, com o mesmo sentido, só que até uma criança de 3 anos consiga entender. Aí o GPT deixa isso bem mais fácil do público entender, e aí você só joga, entendeu? Claro, melhor, trocando lead, fazendo mais 3 leads, que a gente faz aqui, colocando o fechamento DEP, que eu faço até hoje. Nossa, é absurdo, né? O fechamento dele. Até hoje eu faço fechamentos, sempre funcionou. Eu tenho um mentorado que, tipo assim, ele tem uma VSL convertendo, sei lá, 1%. Eu falo, cara, pega esse fechamento e pluga na sua VSL. Tipo, de 1% já vai para 1,8. Então, tipo assim, isso aconteceu várias vezes. E é fato. É uma coisa que funciona. Até hoje, toda VSL que eu lanço, eu coloco esse fechamento. Fechamento do Derek, então é o famoso fechamento do Derek. Esse fechamento aí já me deu muito dinheiro e vai continuar dando por muito tempo, tenho certeza. Os fechamentos dele é absurdo, cara. Eu tava lendo uma BSL acho que ontem, e eu vi assim um negócio no fechamento, cara. Eu falei, meu, isso aqui eu não tinha visto ainda. Era uma forma, assim, da pessoa saber que ela tava ganhando um desconto, né? O desconto já tava lá de qualquer forma. Mas pra assim, aumentar o nível de consciência da pessoa. Era tipo mais ou menos assim, ó. Se você for uma das 50 primeiras pessoas, vai aparecer o valor X pra você. E um botão desse jeito. Se não for, não vai aparecer um outro valor. Eu falei, cara, tipo assim, é um negocinho pequeno que você muda, mas que a pessoa, pô, realmente, eu aproveitei, eu consegui aproveitar o desconto. E nesse período, Guilherme, quantas ofertas você já lançou? Você acha que você consegue ter um número assim ou não tem como? Que foi uma cacetada mesmo? Ah, não foi muitas não, mas eu acredito que foi umas oito ofertas ali, E todas porque, validaram. não, claro, o que vale pelo menos foi umas 4. Só que, tipo assim, o que a gente usa como base, muita gente fala assim, não, tem que ficar fazendo muita VSL e tal, tipo assim, eu escalo as VSLs até hoje, tipo assim, se eu pegar aquela minha VSL de dor nas costas, eu acredito que eu consigo escalar até hoje ela. É claro que vai ser mais difícil acertar crédito espiritual nela, pelo nicho mesmo, só que, tipo, a gente pensa, a VSL já morreu. Ah, rodei 2 meses, a VSL morreu. Não existe isso. Não existe. Eu rodo a VSL há um ano já. A gente acerta uma VSL, essa VSL vai durar um ano tranquilamente. Só trocando lead, fazendo muito criativo, melhorando o fechamento sempre, analisando lá na Determ como está a retenção.
onde tiver o gargalo a gente vai trocar. E, claro, criativo, a gente é uma máquina de fazer criativo aqui na real, né? Pô, boa. Então, a gente faz muito criativo aqui, que essa é a chave na real, né? Fazer criativo. Você tem uma VCL que converte lá seus 1%, e saber fazer criativo não tem como. Criativo é o oxigênio da VCL, né? E junto com isso, o Pixel. Se não tiver um Pixel bom que converte, a gente gosta de usar o Pixel com preço um pouco mais alto aqui, acima de US$ 47 no primeiro. Então, tipo assim, a gente é tudo um combo. São três pilares que estão totalmente alinhados, que é criativo, PSL e funil, o Pixel ali, entendeu? Então, tipo, isso é muito importante para que uma operação funcione constantemente, né? Com uma constância, sabe? Tipo, tem muita gente também que chega no digital e fala, ó, sorteio minha VSL. A VSL já também vai embora. Tipo, tem uma hora que ela já cansa. Ou o cara não sabe renovar ela, não sabe como oxigenar essa VSL. Aí o cara meio que já desiste dela. Só que essa VSL ela já escalou, já vendeu pelo menos uns 100 mil ali durante alguns meses. Ela tem um poder, sabe? Tem que só mexer algumas alavanquinhas ali que ela já sai vendendo de novo. Sim. E você, Exatamente. e você falou assim dos criativos, né? Por exemplo, tem alguma estrutura de criativo assim que você sempre utiliza ou você sempre vai mudando? Por exemplo, quando eu vejo assim, né, nas mentorias, sempre tem uma estrutura, que o pessoal fala que é estrutura invisível, né, no caso, mas não necessariamente tem que estar na ordem. Você sempre segue assim um padrão nos criativos ou você é tipo, cara, eu vou criar um dessa forma aqui ou eu vou modelar? Como é que é o seu processo dos criativos? Sim. A gente aqui não cria um criativo do zero, sabe? Sempre pega o que já está funcionando. A gente, como roda em produto no global, e mais especificamente 90% do nosso faturamento é no Latam, país da América Latina, mas na real não é Latam que se fala, né? É em espanhol, que vem Estados Unidos, México, aqui México também. Mas o que a gente gosta de fazer é o seguinte: a gente pega todos os criativos que estão escalados nos Estados Unidos do nicho e começa a entender, até do que já está rodando no próprio espanhol, e começa a entender o que está funcionando. E aí tem um olhinho aí de criativo. Muita gente lança um monte de corpo de criativo, como que funciona o criativo? Tem os primeiros 3 segundos ali praticamente é o gancho, e depois vem o corpo do criativo. Então, se você acerta um corpo, ou se já tem um corpo funcionando muito. Eu entro na biblioteca lá, tem, tipo, depois dos primeiros 3 segundos, é tudo igual, todos os criativos que tá rodando. Você fala, opa, esse corpo aqui é muito bom. Então, a gente pega esse corpo e começa a colocar muito gancho nesse corpo. Vamos supor, a gente pega um corpo lá dos Estados Unidos, está escalando muito. A gente pega esse corpo e coloca, sei lá, mais 10 ganchos nesse corpo. Um desse gancho vai tracionar, porque o corpo já está funcionando. Então, você precisa acertar a fatia de pessoas para esse gancho, para esse corpo. Então, aí você vai jogando uma máquina de gente, tipo, com o mesmo corpo, só trocando um ângulo. Aí você vai trazer um público X, um público X daqui, um público X daqui, um público X daqui. E aí você afunila tudo e termina na venda, entendeu? Caramba! Você pode E, fazer isso. e, por exemplo, você que vende no mercado Latam, né? Como é que você faz assim as suas SR? Você joga tudo no GPT ou é alguém que traduz para você? Como é que é o processo de criação delas? No, é bem simples, na real. Hoje com a IA facilitou muito. A gente pega um avatar, tanto no RenGen, ou qualquer outro criado e tal. Esse vai ser o nosso avatar, beleza, vai ser o nosso avatar. A gente pega, transcreve a VCL certinho, deixa do jeito que está certinho. Aí a gente joga no GPT e fala, ó, eu quero que você traduza para o espanhol de uma maneira informativa, formal, que aí eu tenho um hack no script que fala o seguinte: eu quero que você inclui a BSL de uma forma que a IA consiga narrar perfeitamente. Aí eles colocam os pontos, ele tem parte que coloca 3 pontinhos, um ponto, vírgula certinho, deixa certo. Aí ele está com o espanhol. Aí a gente pega essa cópia e joga no Eleven Labs. Aí já gera voz e aí joga para o editor. Aí às vezes ele joga com uma cor e com o áudio. E aí é dessa forma que a gente faz. E é bem simples, na real. Massa. Não tem E segredo, você, não. e você já usou essa nova IA, o VO3 da Google? O que você achou dessa?
a gente já tá tentando implementar os testes, sim. É surreal, né? A gente não validou nada com isso ainda, porque muitas ideias que a gente tem, e tem que testar uma de cada vez, senão a gente fica maluco. Sim. Tem o pessoal fazendo criativo já com essa IA, tá dando muito bom. Tipo, vamos supor, você tem um produto de emagrecimento, sei lá, um truque vamos supor, truque da banana. Aí, tipo, você consegue fazer uma pessoa indo na geladeira, pegando a banana e fazendo, tipo, Cara, olha o que eu fiz, isso me ajudou muito, tipo assim, isso é divisor de águas, agora acabou. não, isso que você falou é muito Agora, real, cara. Porque, assim, pra você realmente perceber que aquilo ali é uma IA, cara, você tem que estar prestando muita atenção, cara. Às vezes você estiver só no celular, assim, tipo, meio que distraído, não estiver muito concentrado, não tem como saber que é IA, cara. não, Tanto que esses dias eu criei um low ticket aqui, e aí eu pedi, assim, pra IA criar, né, um rosto lá e tal. Cara, criou uma foto, assim, cara, é surreal. É uma parada de roupa. Eu falei, mano, não é possível, cara. Você olhar a foto, não tem como você saber que é uma pessoa que não existe. Literalmente, assim, exatamente. ficou igualzinho, cara. E antes, assim, do GPT, você criava as copies tudo na mão? Como é que você fazia? Ou se você cria ainda tudo na mão, ou você usa bastante GPT, assim, né? No dia a Não, o dia? GPT tá em todo lugar aqui, né? Até na minha vida pessoal, eu falo com ele todo dia para realmente ganhar bastante conhecimento e tal. Então, ele sempre está em tudo. Então, tanto no pessoal, tanto no profissional, em copy especificamente. Então, tipo, eu não tenho muito trabalho com isso, não. O GPT, a gente criou um agente no GPT lá, de copy, e sempre que eu preciso que ele faça algo ali, arrume algo, eu mando para ele, ele me devolve, e Nossa. aí a gente vai dessa parada. Sempre eu vou alimentando ele, quanto mais eu alimento ele, mais inteligente ele fica. Então, aí não tem erro, né? É, exatamente, eu não preciso muito trabalho. Eu pego a ideia, eu falo, ó, essa aqui é a ideia, vamos supor, truque da banana. Eu quero que você, vamos supor, eu quero que você faça 3 leads para essa BCL. Eu pego lá dos Estados Unidos, vamos supor, ele não faz do zero, aqui a gente não faz nada do zero. Vamos Sim. supor, eu quero rodar no Latam. Tem 3 ofertas full escaladas de, não importa, se é info ou é nutracêutico lá nos Estados Unidos. Eu pego a lead de 3 leads, pego 3 ofertas diferentes, pego as 3 leads, jogo no GPT e falo, ó, preciso que você mude pro meu mecanismo, vamos supor. Lá tá escalando Pink Salt e eu quero escalar o toque da banana. Eu falo, ó, pega essa mesma ideia dessa lead e só troca para o toque da banana. E aí, assim, ele me manda a cópia, eu faço certinho, e aí não Nossa. tem erro, entendeu? É surreal, né, cara? Eu tava tendo um evento em abril. E o pessoal tava falando assim, das revoluções da inteligência artificial, né? Tanto assim de empregos que vão surgir e os empregos que vão deixar de existir por causa da IA, né? E, cara, eu lembro do GPT quando ele lançou, acho que em novembro de 2022, ali foi uma revolução e hoje, assim, mas na época ele não pesquisava muita coisa na internet ainda, ele meio que tinha uma limitação. Mas hoje de manhã eu tava utilizando, cara, assim, foi surreal. Eu só coloquei lá os prompts e ele começou a pesquisar em vários sites, cara. E entregou assim uma parada. Que se eu fosse fazer isso manual, eu acho que era pelo menos umas 4, 5 horinhas para fazer. E o GPT entregou tudo isso, cara, em 5 minutos. Foi muito rápido. E, por exemplo, ó, falando das suas ofertas escaladas, né? Hoje você utiliza o Facebook, o YouTube, ou só o YouTube, ou só o Facebook? Qual que você utiliza hoje? A gente usa somente Facebook hoje em dia. Eu já testei YouTube e tal, mas aqui, claro, tem como tracionar e tal, só que como a gente é muito forte no Facebook, a gente decidiu focar só no Facebook. Agora a gente vai contratar realmente um gestor de YouTube para começar a entender, né? Mas o Facebook aqui, tipo, foi 100% do nosso faturamento, o pessoal do Facebook. Não teve YouTube nesse jogo ainda. Eu sei que o YouTube é muito importante ainda. Só que o pessoal, tipo, acha que vai entrar, acha, não, tem que fazer nos dois. Não. Dá para começar. Todo o nosso faturamento até hoje foi com o É, Facebook, então não é agora que vai parar de ser. A gente massa. só vai expandir essa área para fazer mais e mais e mais. Só que o Facebook é muito bom, dá para fazer 1 milhão no mês tranquilamente só com o Facebook. Massa. E, por exemplo, ó, quando você sobe uma conta lá no Facebook e cai, você já fica desesperado ou você já tem uma contingência para subir outras contas e continuar
com a oferta no ar? Porque hoje o pessoal não fala muito mais de contingência, né? Mas na época dos PNR, o pessoal falava muito de contingência, cara. Que era multilogin, Dolphin, Mas, mas aquele monte de não. coisa assim. Hoje eu não vejo o pessoal falando tanto isso. Como é que você faz a sua hoje em dia? É porque isso parou de ser um problema, na real, né? Hoje em dia a gente usa conta de agência. A gente, na real, não é conta de agência. A gente tem uma agência que sempre que, vamos supor, a conta cai, eles vão lá e sobem no mesmo segundo para a gente outra, e a gente já continua escalando. Então, tipo assim, a gente delegou essa parte. Que é uma parte que pegava um pouquinho, né? Tem que ficar comprando conta, vamos supor. Quando a pessoa tem muito caixa, não consegue pagar R$ 6.000 numa conta com gasto, uma vez com gasto. Então, porque as pessoas compram de 250, só que hoje em dia o Facebook está muito chato. As contas de R$ 250 vai ficar caindo, caindo, você só vai ficar assim, vai ficar puto lá sozinho. Então, tipo assim, a gente delegou essa parte, uma agência que realmente, caiu a conta aqui, já joga outra no lugar, já continua rodando para nunca parar, entendeu? Então, Nossa. tipo, a gente não tem problema com conta, na verdade, eu nunca tive problema com conta. Essa minha BM que caiu, ela já tem bem mais de 1 milhão de gastos, já tem uns 2, 3 que caiu. Nossa. Foi E, bem tipo assim, usada. desde o início, ela é do meu sócio, no perfil dele, a gente rodou durante todo esse tempo. Ela foi cair agora, faz 2 meses que ela caiu. Então, tipo Nossa. assim, ela segurou toda a nossa. Tipo assim, por isso que eu nunca tive esse problema com conta. Mas depois que eu comecei a ter, eu falei, não, isso aqui não é jogo. Vamos pegar uma agência ali, pagar um porcentagem para ele ali. Se eu não me engano, é 3% do gasto que a gente teve no mês, né, nas contas, mas ainda compensa pra gente. Porque não tem esse trabalho, é um trabalho muito chato, na verdade, ficar subindo conta sem parar. Então eles fazem isso e a gente só tem o trampo de escalar, né? Mas é isso que você falou, é bem importante porque às vezes 2 dias que você fica às vezes sem vender, cara, pô, você já pagou a agência e já teve um lucro muito maior, né, cara? Mas quando você É, pega assim que tá escalando uma oferta de 50k dia, 100k dia, imagina, um dia você já pagou a agência. E, por exemplo, sim. ó, quando você está criando assim uma oferta, modelando, qual que é o seu processo de modelagem de uma oferta? Você comentou que, por exemplo, você pega o mecanismo, melhora, né? E melhora um pouco a lead. Mas, por exemplo, se você fosse hoje criar uma oferta do zero, o que você analisaria em outras VSLs para poder criar a sua? Tá, é que primeiramente a gente nunca criou uma VC do zero, para ser bem realista. A gente sempre pega, vamos supor, a gente pega uma VSL inteira. A VSL desde a lead, história, mecanismo, plot build-up, até o fechamento ali, a Massa. gente pega ela, tá? A gente começa a entender, ó, a gente vai modelar essa oferta. Agora, o que a gente tem de bom aqui? Geralmente a gente não mexe na história e a gente começa a analisar o mecanismo. O mecanismo está bom? Está entendido? Está legal. Não vamos mexer. Aí as partes mais importantes, que é a lead, que é a retenção de tudo. A lead faz o trampo de levar o lead até a retenção do pitch, né? Até o pitch. Então, a gente precisa ter lead boa. Então, a gente pega essas leads, que é esse processo que eu expliquei, de pegar 3 leads dos Estados Unidos ali e trazer, Sim. e testa mais essas 3 leads, e aí mantém história e mecanismo, se o mecanismo estiver bom, né? E aí coloca o fechamento do deck. Então, tipo, é um Frankenstein ali que a gente vai testando, mas, tipo assim, eu sempre acho muito importante lead e fechamento, porque a gente sempre percebe que nas VCS a retenção na história nunca cai. A É retenção, verdade. tipo, é sempre boa, não tem um buraco ali, sabe? Sempre vai indo tranquilo. E no mecanismo também é a mesma coisa. Onde tem as quedas é quando você apresenta o produto ou na lead. Então, tipo, aí a gente tenta melhorar essa parte, que é o fechamento do DM que eu sempre uso, mais Sim. as leads, e colocando FAQ no final, que é muito importante FAQ, presente surpresa, pega no emocional, a conclusão ali e tal, garantia, aumenta a garantia, hoje em dia a gente coloca acima de 30%, de 30 dias de garantia, ancora bem o preço. Mas isso a gente tem um processo bem detalhado. É uma estrutura pronta que a gente tem para todo nicho que a gente vai. Não importa o nicho. Essa estrutura do Derek funciona em qualquer nicho de fechamento. Então, a gente só muda, só meio que troca Cara, e e você ela soltou um ouro aí, viu, Guilhermão? Isso que você falou da lead é real, cara. Porque na história mantém, né? Não tem uma queda tão brusca. Mas na lead, realmente, ou a pessoa tá ficar bem engajada ali no começo, né? Ou ela já cai fora. Eu já peguei para o VSL aqui que, sei lá, ela despenca tanto na lead e depois a retenção, você vê que é uma retenção bem baixinha.
e é bem difícil sair venda. Agora, quando a mídia ela já está em uma retenção alta, normalmente sai mais vendas mesmo. Isso que você Sim. falou é real. E, por exemplo, ó, nesse seu processo de modelagem, quando você está criando, você fala, pô, isso aqui vai dar bom. Já teve essa sensação que eu vi o Derek comentando assim no podcast? Tem hora que ele termina de fazer uma VSR e fala, pô, essa aqui vai estourar. Às vezes você tem essa sensação também, ou é sempre assim, tipo, vamos pra jogo e vamos ver o que vai acontecer. Sim, a maioria, claro, tem uma parte que a gente dá uma desacreditada, tipo, será que isso vai dar bom? Só que eu nunca deixo esse pensamento me levar, tipo, não vou testar, não, eu testo. E já funcionou, já deu certo por esse teste, né? Então, mas a maioria é assim mesmo, tipo, meu Deus, até eu tô achando que eu tenho esse problema, entendeu? Tipo, então a gente roda e a maioria, tipo, é que, na real, se você pega uma besteira que já está escalada e melhora ela, não tem como você não Vai escalar, dar bom, entende? né? Tipo, o pessoal acha que vai ser um bicho de sete cabeças, só que hoje em dia, isso, claro, na minha operação aqui já parou de ser. Claro, a gente testa na DCE, tem uns que estão certos, é lógico, mas eu acredito que o 80-20 não está aí, está em criativo e em funil hoje em dia para produto, né? Para nutracêutico, eu acredito que é um pouquinho diferente, tem que ter uma DCE que converta mais ali, tal, pelo CPM que você paga, pelo CPA ali, mas em produto 80-20 ali, que é que muita gente, tipo, para falar a verdade, o processo de info é muito mais simples, porque o pessoal que roda Nutra lá nos Estados Unidos acerta a BCL de Nutra, e vamos supor, o Pink Salt vendeu o mês passado 130 milhões. O que você faz? Pô, o Pink Salt está estralando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou rodar em produto. Você não tem muito trabalho, entende? Tipo, Sim, você não precisa ficar inventando muita coisa, inventando mecanismo. Porque o trabalho em produto é muito mais simples do que o Nutra ali, que você vai ter que. Você está competindo com os melhores ali e tal. Você vai ter que fazer toda a estrutura por trás, um back-end muito forte, call center e tudo mais. E em produto você só pega o que está funcionando lá e joga para cá e vende a rodo também. E o pessoal fala, claro, o, o pessoal que movimenta o mercado ali, é, sempre fala, tipo, os caras jogam o mercado para onde quiser. Se ele quiser que você sim, acredite que em produto funciona mais, ele vai fazer você acreditar. E tem o pessoal que acreditou. Tipo, não, agora a onda agora é Nutra. Nos meses passaram ali, todo mundo indo para Nutra. Tem mentor meu que chegou assim, meu Deus, perdi todo o meu dinheiro em Nutra, saí porque o produto estava dando certo para ir para Nutra, porque tipo, achou que realmente era isso. Só que Nutra é um jogo muito mais de empresa, muito mais tipo assim, infoproduto é muito simples, na real. Só que o pessoal acha que o negócio é Nutra, só porque vê muito. Ah, vê o cara fazendo 1 milhão no dia. Entendeu? Tipo, é muito dinheiro, é lógico que é muito dinheiro. Só que o gasto que o cara tem por trás disso, ele vai, sei lá, tirar 10, 15% ali. E esse produto é muito mais simples. Vamos supor, você faz 100 mil no dia, você vai lucrar 60, 70 mil reais, entendeu? Então, claro, se você acertar, lógico. Mas, sim. tipo, essa é a ideia. E, claro, gasta menos. Então, eu já testei Nutra, já até escalei Nutra. Só que eu falei, não, aí não é esse jogo que eu quero. Eu quero manter esse produto, porque é onde, tipo, tá o pessoal todo saindo, deixa o maior pra gente aí, Nossa. tipo, a gente surta essa onda sozinho. Dá pra contar no dedo hoje em dia quem escala fortemente em produto. Isso é real. Então, tipo, o pessoal tá, ou tá em luto, tá tentando ir e não tá conseguindo acertar o info. Quem já entendeu o jogo de produto tá surfando a rodo, com constância absurda. Menos de 1 milhão, a gente faz aqui na nossa empresa, menos de 500 mil todo mês. Não faz. Massa. Com um processo bem simples, na verdade, com pouquíssimas pessoas da equipe. A gente está dessa forma já faz 1 ano já. E dando certo, graças a Deus, cara. E isso que você falou é muito real, cara. Eu tava vendo a palestra do Felipe e ele falou essa questão do Nutra mesmo, cara. Que tem muito produtor que quebrou, porque assim, não tinha na ponta do lápis, né, a questão dos gastos com a oferta. E hoje, por exemplo, quando você está escalando um info, tem alguma média que você coloca no tráfego, assim, que você precisa ter um lucro diário? Por exemplo, sei lá, ROAS 2, ROAS 3? Infoproduto, como não tem esse gasto, a gente consegue escalar com o ROI 2. Então, não, pô, literalmente o ROI, o lucro, o retorno sobre o investimento Melhor ainda. líquido é 2, entendeu? Então a gente consegue isso. O Nutra, vamos supor, se você escalar com o ROI abaixo de 1,8, Já depois é. de 3 meses já está no prejuízo.
Sim. porque o reembolso do Nutra é muito alto. Então, tem que ter isso em mente também. Se você for rodar Nutra aí, que não entende o jogo, se você, em escala, sei lá, fazer 100 mil dias, não fizer o ROI a 1.8, você pode até colocar um ROI 1.3 escalando Nutra. Olha que legal, estou escalando, escala 2 meses. A oferta morre. Depois, Depois que os caras começar a comer o reembolso, os caras é chato, os caras dão reembolso a roupa. Depois que você começar a comer seu reembolso, você vai ficar negativo na plataforma, você não vai ter dinheiro para pagar mais nada, se você não tiver cara de segurar isso. Então, o ROI tem que ser acima de 1.8 ali, escalando, senão não consegue. E isso para depois de meses ter o, tipo, depois de todos os reembolsos, você conseguir ter o ROI de 1.3 ali. Então, é bem complicado, eu não gosto de jogar esse jogo. Eu gosto de jogar meu jogo de índice tranquilamente, não paga nada. O ROI sempre no talo e tipo, entender a estratégia. Não tem muito segredo, pra falar a verdade. mas e qual que é o seu processo de escala hoje? Que eu já vi, por exemplo, algumas pessoas falando que ou pega uma campanha, solta dinheiro nessa campanha, ou você vai, que é a escala vertical, né, que o pessoal fala, ou é aquela escala horizontal que você vai duplicando e colocando uma média de orçamento em cada uma. Como é que você faz o seu processo de escala? Assim, claro, tem a vertical e a horizontal, ambas. Por que existe a horizontal? Vamos supor, a gente começa a escalar numa conta. Vamos supor que a campanha 2 começou a estralar de vender, muito, muito, muito. Só que você já está um mês com ela, assim, vendendo muito, só que ela já chegou no teto dela. Você percebe que não consegue mais injetar dinheiro para fazer mais. Quando você começa a injetar dinheiro, o seu ROI começa a diminuir. Aí essa é a hora de lateralizar. Você faz mais do mesmo em outras contas. Então aí, vamos supor, essa conta aqui, o teto de gasto diário dela é isso aqui. Se eu colocar mais que isso, eu começo a tomar prejuízo. Então você vai fazer isso nela, só que em outra você vai pegar outra conta, vai fazer o mesmo criativo, tudo igual. E aí você vai entender que tipo, existe esse padrão de conta. Tem conta que você vai performar muito, tem conta que não vai, tem conta que não é boa, que não vai rodar, você já vai descartar ela. Então, é mais ou menos dessa forma. A vertical é colocando orçamento em uma campanha ali, ó. Só que depois que você chega dentro dela, pode finalizar isso. E aí que você começa a colocar em novas contas e tudo mais. Essa é a ideia. Massa. E quando você duplica, você chega a pegar outras fatias do mercado ou não? Só de duplicar a conta? Não, na real é que tipo, muita gente fala assim, não, se eu duplicar assim eu vou competir comigo mesmo. Só que essa não é a ideia, tipo, o leilão é muito grande. Eu até fiz uma conta esses dias aí, para você conseguir competir no leilão com você mesmo, é tão difícil que você precisa investir praticamente 800 mil em um dia para você pegar o leilão. O leilão é muito grande, tem muito público. Massa. Então não existe isso. Então, muita gente tem medo, eu não vou entrar aqui nessa oferta porque o leilão do cara já está dominado. Não existe isso, não existe isso. Se você pega e faz criativo diferente, assim, porque só troca o gancho do criativo, você vai conseguir escalar da mesma forma que o cara. Claro, o seu pixel não vai estar otimizado, tanto quanto do cara, só que conforme você está rodando, você vai otimizar e você vai escalar até mais que ele se souber o que você está fazendo. Então, tem muito disso. Então, essa parada de. A gente só pega, vamos supor, começou a escalar muito de uma conta. Pega tudo que está escalando, tudo igual, e só joga em outra conta. E Massa. assim você vai lateralizando e vai fazendo mais do mesmo sempre. Você vai criando um exército assim, de contas que, quando você for ver, é isso que te dá escala na real, né? Mas E, isso foi legal o que você falou, cara, porque tem muito esse mito, né? Tipo, eu vou concorrer comigo mesmo. E é legal, assim, perguntar pra alguém que já tá no jogo e sabe o que tá fazendo, que a gente vai tirando esses mitos, né? E é igual você falou uma coisa bem legal hoje, cara, da questão, assim, que o pessoal realmente movimenta o mercado, né? É igual no mercado de ações, né, cara? O pessoal, você pega um cara muito influente no mercado de ação, ele fala um negócio, o mercado sobe ou desce, e você fica meio perdidão, né? E isso é o que você falou. E eu vejo muito isso no digital. Tal coisa não existe mais. Mas você vê, aí você vê, tipo, uma pessoa ali no Instagram ganhando muita grana com aquilo. Hoje em dia a moda é essa. Aí você vê, tipo assim, tem gente que tá faturando, óbvio, mas tem gente que às vezes não tá ganhando dinheiro nisso. E, cara, isso é muito legal de você ter comentado, porque principalmente pra gente ter essa malícia de quando a gente vê uma informação, saber se realmente aquilo ali é desinformação, se aquilo ali é pra mudar o jogo, mudar o mercado, o que que tá acontecendo. E, por exemplo, e dessa galera assim do digital,
Eu vi que você falou bastante do Derek, né? Eu gosto muito do Derek também. Ele é meu mentor de copy, junto com o Filemon. Fora o Derek, assim, você teve outros mentores que falaram, pô, essas pessoas. Ah, você comentou, acho que é Alex, né? Que você comentou? É Alan Moreira. Alan Moreira. Ele eu não conheço. Por exemplo, você acha que essas pessoas estão diretamente ligadas ao sucesso que você tem no mercado digital hoje? Exato. Pode falar a verdade, sim. Eu não comprei consultorias que nem o meu compra minha rolo. Tipo assim, eu decidi focar, tipo, vamos supor, até quando você falou de mercado, de que fica pulando de galho em galho, vamos supor, a gente tava rodando, muita gente rodava em produto. O mercado de Nutra veio, os caras, não, vou largar em produto e fazer isso. Não, não existe isso. Se você já está sólido em produto para ir para outro jogo, não, então se você não está, você não vai. Então é a mesma coisa com mentor e tudo mais. Tipo assim, aqui, o que eu fiz? Eu peguei o Alan até o final. Então, desde o começo até o final, tipo, eu fui seguindo. Eu não, tô fazendo mentor do Alan, eu vou para outro. Eu não vou fazer isso. Então, tipo assim, eu vou seguir o que ele está fazendo realmente para ver se realmente funciona. E realmente funciona. Você escolhe um mentor hoje em dia que realmente está no jogo, está escalando, está fazendo a parada acontecer, não tem erro. Se você seguir tudo que ele está fazendo, vai funcionar. E esse cara do mercado. Tipo assim, um cara que escola hoje em dia, ele não precisa nem comprar tudo, claro, vai importar muito, cara. Vai ter problemas que ele vai ter que, às vezes vai ter que testar para conseguir resolver ele, vai cortar muito caminho, tem coisas, claro, o mercado não fala, e só em mentoria verificada você conseguir pegar isso, algumas malícias do mercado. Só que esses caras, eu acompanho só o podcast da Veterb, o podcast do Fernando agora, acompanhar todos esses podcasts aí, e consegue escalar, pô. Tem muita pessoa qualificada que vem. O tanto de coisa que eu aprendi no podcast da Veterb ali, com todos os convidados que chamou, é real. Tudo que eu sei até hoje, a minha vida foi isso nos podcasts. Literalmente foi só isso. Massa. E, cara, mudando assim um pouco, cara, o que assim o mercado digital proporcionou pra você e pra sua família? Porque, igual você comentou no começo, né, cara? O mercado corporativo raramente ele vai te dar a vida que o mercado digital proporciona, né, cara? Assim, a gente trabalha bastante, mas tem uma liberdade muito grande, né, cara? E isso é real. E o que assim que você fala das conquistas assim que você do digital assim que é a que mais te marcou até o momento, cara? Cara, teve algumas, né? Tipo, que algumas me marcaram bastante. Vamos supor, eu sonho sempre foi ter um áudio. Eu comprei um áudio. Uma ótica? Aham. Se você quiser chegar só um pouquinho mais perto, Guilherme, que eu acho que vai ficar melhor o Tá. seu áudio. Sim, vamos supor, meu sonho sempre foi ter um áudio. Eu comprei um áudio no mercado digital. O meu sonho sempre foi morar sozinho, ter a minha casa que eu tenho hoje. Eu conquistei. Massa. E meu sonho sempre foi viajar. Eu viajo muito. Cada 3 meses ali, dá uma viajada, conheço o mundo por aí. Nossa, top. Então, e outra, melhor de tudo é a família bem, né? Família bem, sem problema com dinheiro. Isso é o mais importante, né, de tudo. Tipo, eu sei que são bens materiais, carro, casa, tudo mais. E o que eu mais valorizo hoje em dia é minha família. Sem ela não tem, é a base, entendeu? E eu acredito que o que mais me emociona e tal é conseguir proporcionar tudo isso para eles, né? No final do ano passado, o sonho da minha família era, tipo, era conhecer o Nordeste, uma praia boa. Eu consegui levar ele no melhor hotel de Maceió e tudo mais. Tipo, isso não tem preço, entendeu? Que da hora, velho. Literalmente. Então, tipo, e além disso, evoluir como pessoa também, né? O mercado digital me fez evoluir muito como pessoa, porque quando você começa a empreender, você tem que passar por vários e vários desafios que você não imaginava que você ia passar. Esse é o preço, né? Não tem o que fazer. Nosso trabalho é resolver problema. E a gente resolve problema diariamente. Então, tipo, o mercado digital, empreender proporciona muitas coisas boas. Só que também tem seus lados que você tem que ter a mente forte, tem que estar todo dia ali para entender, tipo, hoje em dia eu não trabalho tanto quanto eu trabalhava antigamente. Antigamente era de 12 a 18 horas por dia. Hoje em dia eu trabalho, sei lá, 3 horas por dia. Só que são 3 horas por dia estrategicamente ali. É, tipo, resolvendo Produtivo um mesmo. problema e tal. E as outras horas do dia, eu uso como conhecimentos, trago coisas novas para a empresa, faço muito network no Instagram.
Então, tipo assim, todo o meu dia é voltado ao trabalho. Tudo que, vamos supor, acontece uma coisinha na rua, sei lá, eu vejo tô no Instagram, eu vejo um ads lá, vejo um anúncio passando, opa, isso aqui dá para fazer na minha empresa também, dá para fazer nesse criativo aqui dessa oferta. Então, tipo, a gente sempre tá ligado ao trabalho, qualquer coisinha, sei lá, caiu sei lá o que aqui, caiu a conta da Hotmart, sei lá. A gente, tipo, não importa a hora que esteja, tem que estar lá para subir outro, entendeu? Só Massa. que, fora isso, é, o mercado digital é o que dá liberdade para a gente, né? O maior de tudo aqui é a liberdade. Não precisa ficar preso, tipo, acordar 7 horas da manhã todo dia, chegar no serviço, sair às 5, 6 ali. Mas, claro, não é para todo mundo. Mas quem está nesse mercado aí, está começando, está meio assim, ah, será que dá certo? Cara, só continua. Só continua que uma hora a conta fecha. Não tem erro, não tem como dar errado. Você vai ter muitos obstáculos e tal, só que no final a conta fecha. É só não desistir. Se não parar, se não persistir, se no primeiro desafio que você tiver, perde todo mundo caixa para ti, perde 5 mil reais. Claro, você está fazendo algo de errado, você não está com o conhecimento certo. Então, tipo assim, não desiste. Procura esse conhecimento, tenta entender qual é a ideia do mercado que você vai entrar. Procura ter um mentor, isso que eu falo. Eu dei certo porque eu encurtei muito caminho. Eu acertei minha primeira oferta por quê? Por conta disso, entendeu? Que eu já tinha visto o podcast, já tinha algum conhecimento. Depois que eu acertei, eu potencializei isso com o mentor. Então, tipo, isso é muito importante no mercado. Você realmente destravar, sabe? Ficar tentando Massa. muita coisa sozinho, tem muita coisa que o mercado não fala, tem umas malícias que você tem que ter no mercado que você não vai encontrar, claro, num podcast, entendeu? Não tem como. Sim. Então é aí que está a ideia do mentor. Isso é muito importante. Eu acredito que tipo, o que mais me deu ROI até hoje foi ter um mentor ali, tá do seu lado, aconteceu um problema, ele vai lá e te ajuda a resolver, porque ele já passou por isso. Sim. Fica bem mais simples o processo. Por exemplo, para quem tá começando no digital hoje, assim, cara, qual que você acha que seria a principal habilidade, assim, pra pessoa se dar bem no mercado? Claro, tem que ter a habilidade técnica. Fora isso, o que que você acha, assim, cara? Tem que ser a mentalidade do cara, tem que ser a ambição, o desejo, aquela fome mesmo de vencer. O que que você acha que se o cara estourar no mercado digital hoje, o que que ele precisa fazer, Guilherme? Tá, eu consigo montar um mapa básico para quem está começando no mercado hoje em dia, o que fazer, tá? É, tem muitas pessoas que começam sem caixa, sei lá, tem 1, 2 mil de caixa ali. Claro, você não vai conseguir comprar uma mentoria, vamos supor, hoje em dia minha mentoria é 10 mil reais. Esse cara não vai conseguir comprar minha mentoria. Então, o que ele pode fazer? Ele pode ir levantando um caixa, vendo conteúdo de VTER, do seu podcast, do podcast de Fernando aqui agora. Todo podcast que você vê que está no seu nicho, você vai acompanhando, você vai falar, opa, isso aqui, você tem uma base, uma ideia do que fazer. Opa, é nesse caminho que eu vou ter que seguir. Aí o que você começa a fazer? Você começa a aplicar aos poucos. Claro, no começo também, esqueci de falar, que eu prestava serviço de tráfego local para empresas. Então eu ia lá numa empresa aqui da cidade, tentava fazer o tráfego, explicava para eles como que funcionava, fazia o tráfego para as empresas, para sempre ter um caixa girando ali. Então, não interessa quanto de caixa você tem. No mercado digital tem muitas oportunidades para você fazer, e levantando caixinha, 1.000, 2 mil reais dia ali, para você ter esse dinheiro para investir numa VSL e tudo mais. Então, eu vou colocar como base, que geralmente é o que eu vejo no mercado, um cara que começa com 5, 6, até 10 mil reais de caixa, tá? Certo? Pega, assiste todos os podcasts do mundo, tipo, você tem aí, dinheiro não existe no digital. Não adianta você ter, sei lá, ter 100 mil de caixa, se aplicar uma estratégia errada, você vai queimar. Então, tipo, tem direcionamento também, combinado com o dinheiro. Então, vamos supor, você tem 10 mil reais de caixa. Dá até para usar a minha estratégia que eu viu? Mas eu vou colocar como 10 para ser mais simples. Você vai comprar uma mentoria de 5 mil reais para conseguir entender o jogo, falar, opa, é por esse caminho. E aí, com isso, você, com todos os seus podcasts, conhecimento do seu mentor, você vai começar a aplicar devagarinho e subindo caixa aos poucos, caixa vai girando. Quando você vai ver, você já vai estar com 5 mil de caixa, você vai subindo mais, 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 e aí você vai indo. Agora, se o cara tem pouco caixa, o que ele pode fazer? Eu falei, o podcast, aplicando aos poucos o conteúdo de graça que você tem,
vamos supor, tem muito pessoal que não tem muito caixa e trabalha no mercado tradicional, como CLT e tal, continua trabalhando, pois esse caixa continua sempre tirando essa TV, 2.000 reais dia, mês, para poder conseguir investir. E aí, você aplica as estratégias de podcast e tudo mais, como para ter um pouquinho mais barato, você entender a estratégia, e aí você vai botando caixa. Mas assim que você tiver, sei lá, uns 10, 15 mil de caixa, você compra a mentoria de um mentor que realmente está fazendo a parada certa, está realmente escalando, que realmente está fazendo a parada, vivendo disso, aí vai destravar, entendeu? Porque eu acredito que hoje em dia é muito difícil você ter algum resultado no digital sem um mentor, alguém que já fez isso, vai te passar o caminho limpo. Ó, faz isso, 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 configura isso aqui no Excel, faz esse tipo de criativo, ou até roda essa oferta aqui, entendeu? Então, Sim. tipo assim, precisa fazer isso. Então, eu até estudo alguma estratégia de low ticket, que o Fernando estava fazendo. E low ticket é bem simples de testar, você pode gastar até 10 por oferta, e se acertar, você começa a tracionar um dinheiro. E aí, com esse dinheiro, você pega e fala: ó, bom, aqui eu vou entrar nesse mercado com esse mentor, aí você paga a mentoria, começa a aplicar isso. E, claro, com muita ambição, você nunca pode parar de estudar, de ganhar conhecimento com o YouTube. E aí não tem erro. Massa. E, por exemplo, ó, o cara entrou aqui no mercado, começou a ter os primeiros resultados. Quando você teve seu primeiro grande resultado, assim, você, por exemplo, falou, pô, o que eu vou fazer agora? Você reinvestiu na empresa ou, tipo assim, pô, quero sair torrando? Porque às vezes acontece, né? Às vezes você pega, às vezes a pessoa, meu, ela ficou quebrada durante um tempo. E, cara, quando ela vê tudo aquilo de dinheiro que entra no mês, é normal, o cara, o cara, a mulher, tipo assim, pô, vou aproveitar agora. Que Ela você. ficou. Porque assim, imagina, você está acostumado a ganhar 3 mil, 5 mil no mês aqui, por exemplo. De repente você ganha 50, de repente você ganha 100. Cara, a pessoa tem que ter uma cabeça boa, assim. Você já teve. Quando você começou esse cara, já tinha essa cabeça, assim, pô, bem centrado, vou reinvestir na empresa? Ou sou o cara, pô, vou faturei agora, eu vou arregaçar mesmo. Não porque eu tenho muito medo de voltar a ser. Não pobre, mas eu tenho medo de, tipo, ser como eu era. Tipo, era muito escasso o dinheiro. Então, não, a gente sempre foi totalmente Pé no tranquilo, chão. muito pé no chão. Então, tipo assim, pra você ter noção, quando a gente sempre, claro, precisava pagar algumas contas, a gente tirava o dinheiro da empresa para pagar as contas. Sei lá, pegava 1.000, 2.000 ali, cada um para curtir ali e tal, pelo menos um mês, só que, tipo, isso fazendo sempre fazendo 100 mil mês, 500 mil mês, a gente estava assim ainda. Então, tipo assim, depois que foi juntar uns 500 mil de caixa ali, a gente começou a tirar um dinheiro maior e tal, que aí já está estabilizado, já começou a estabilizar na real. Então, tipo assim, se você está começando hoje no mercado, não faça isso. Não pega todo o dinheiro que você ganhou e gasta. Porque a pior burrice que você vai fazer é isso. Porque, tipo assim, o caixa manda no jogo. Vamos supor, o Facebook, vamos supor mais o que aconteceu. No final do ano passado, estava geral escalando, do nada o Facebook cortou todo mundo por causa de eleições e tal, ninguém mais estava conseguindo votar. E aí, e você que estava com a sua ofertinha, gastando todo o seu dinheiro, como você sobreviveu? Você quebrou, literalmente quebrou. Então, tipo assim, você não pode fazer isso. Vai ter situações do mercado que vai estar mais na baixa, mais na alta. Então, tipo assim, você não pode fazer isso. Junta pelo menos uns 100 mil de caixa ali, aí sim você começa a tirar seu prolabore, seu tantinho por mês, porque senão você vai quebrar, não tem como. É uma dica que eu dou, senão, tipo, já vi muita gente quebrar por aí e acertou uma oferta, gastou todo o dinheiro, e aí, como que acerta outra? Não existe isso. Então, você pega seu dinheiro, guarda tudo. Tipo, a gente ganhou muito dinheiro com o digital, a gente não foi curtir, foi viajar, a gente foi juntar caixa. Porque isso manda no jogo. Se você não tiver um caixa, você não sobrevive. O mercado digital hoje em dia está muito difícil. Tá ficando muito caro. Então, caixa manda no jogo. Qualquer coisa que você vai precisar, você vai precisar de caixa, entendeu? Sim. Então, tipo, junta o seu caixa, pega o seu dinheiro, tá ganhando muito dinheiro, começa a juntar o caixa, esquece curtir, vai juntar caixa primeiro. Depois que você ficar, opa, eu estabilizei, estou com 100 mil no banco da empresa, estou começando a ficar tranquilo. Aí sim você começa a falar, opa, aqui eu já vou fazer uma viagem para cá e tal, mas ainda assim é pouco ainda um caixa de empresa. Você tem que ir subindo esse caixa aí a ter uma. Você nunca mais precisar passar por aperto, precisar, sei lá, nossa, tô querendo comprar isso aqui, já não posso. Não.
junta esse caixa, faz esse caixa girar mais e mais e mais, que uma hora você vê, ó, virou uma bola de neve, você vai ter dinheiro praticamente para tudo que você quiser fazer, você vai ter dinheiro, e se seu problema nunca mais será dinheiro. Então, tipo, não faz a cagada, vai ficar no negócio a vida toda. Ah, estoura uma oferta, gasta tudo. Ah, fiquei pobre de novo. Faz a oferta, gasta tudo. Então, não existe isso. Faz a parada uma vez certinho, muda a sua vida, estabiliza a sua vida, depois você começa a gastar, entendeu? Por exemplo, você falou um negócio legal das ofertas. Quando você lança uma oferta, você já tá pensando na próxima, ou você primeiro assim, cara, eu vou arregaçar nessa oferta, vou escalar até o talo, pra só depois criar outra? Ou tipo assim, já comecei a escalar, aí eu já começo a criar uma nova oferta. Como é que você pensa assim nessa parte? Cara, tem uma parada que o João Campos falou um dia pra mim, numa call, na real, ele falou assim pra mim, você não vai mexer num telhado quebrado num dia de chuva, você vai mexer num dia de sol. Porque no dia de chuva você vai ficar num perrengue absurdo. Então o que, que você faz? Quando você está escalando, tracionou, está começando a escalar, já está meio que no automático, só precisa fazer criativo, você começa a analisar ofertas do mercado, você começa a ficar de olho. Claro, eu consegui, se você souber que você vai escalar pelo menos uns 6 meses essa oferta que você está escalando, então pelo menos quando você estiver mais tranquilo, opa, que é só fazer esse criativo, está tracionando tranquilamente, aí você começa a pensar, opa, essa oferta aqui é boa, vamos fazer um teste nela. E aí você começa a pegar outro, senão, depois que essa aqui para de vender, até você tracionar outra, você vai gastar um caixa absurdo e você vai se lascar. Então, tipo assim, é uma dica que eu dou já desde o início, para quando a oferta começou a tracionar, tá mais no automático, começa a ver outros, mas nunca parar, entendeu? Aqui a gente não escala só uma oferta até o final, morreu, eu faço outra. Não. Antes de morrer, já tem outra validada no lugar dela, para sempre ter essa estabilidade na empresa, né? Não adianta, sei lá, fazer ser 1 milhão no mês e o outro fazer 50. Então, Massa. tipo, precisa ter preparado. E hoje, por exemplo, você tem um processo tanto para VSL, para criativo, gerenciar todos os projetos, todos os projetos? Como é que funciona assim? Hoje em dia a gente tem uma pessoa por área, né? A gente tem o meu sócio, que hoje em dia ele é gestor de tráfego, ele ama fazer isso, então ele continua fazendo isso sempre. A gente tem editores, né, na operação, dois editores. A gente tem um copy, mais eu, que ajuda ele a fazer a copy, passa as coisas também, e supervisiono ele, tá tudo certinho. E, e aí tem a parte de suporte e tudo mais, mas geralmente cada um com a sua parte ali, entendeu? Foi essa pergunta que você fez, né? Isso mesmo. Isso mesmo. A De como é que gente é a faz parte de dessa gerencial. forma. Ah, beleza. E, cara, por exemplo, como é que você foi no, na viagem para Dubai esse ano, em fevereiro, A gente foi no Ability World, né? mas como é que foi essa experiência, assim, cara? Você já tinha viajado para fora do Brasil ou foi sua primeira viagem internacional? Já. A gente já tinha conhecido a neve, a gente foi para Ushuaia na Argentina e tudo mais. A gente foi para Roma, e aí sim a gente foi para Dubai. Então, tipo, já foi mais tranquilo, eu já sabia que eu vi os cara que a gente sempre admira no Instagram já ia estar lá, realmente eu vi todo mundo lá. Por isso foi uma parada muito legal, né? Conhecer a cidade, cultura diferente e tudo mais. Só que eu fui mais para ganhar conhecimento, sabe? Para me conectar. Porque Massa. esse é o maior, tipo assim, vamos supor, você gasta um dinheiro para ir para viagem, só que você se conecta tanto lá, você tem tanto network que isso aí, esse dinheiro volta para você e volta dobrado. Então nunca é um gasto, sempre um investimento, né? Tá no Affiliate World ali e tal, onde está os maiores do mercado digital, de todos os lugares do mundo, tá todo mundo lá. Então, tipo, tá entre essas pessoas aí é uma honra para mim, né? Porque, pô, a gente saiu do Cara, nada também, né? E tá junto com esses sim, lugares, os caras que mais faturam no mercado mundial hoje em dia, é muito foda, né? massa. E você, por exemplo, e você acredita realmente que o ambiente ele pode moldar uma pessoa? Porque assim, Completamente. massa. Porque, cara, a gente vê assim, igual você falou, quando teve o primeiro prejuízo, né, cara? Dependendo do ambiente que você tá, cara, você sai, você fala, pô, sei lá, às vezes pode escutar muita coisa negativa, não deu certo, ou então tá com um cara assim do lado, ou uma mulher do lado, assim, pô, continua, a parada vai dar certo, é isso mesmo que tem que fazer e tal. Cara, eu também acredito muito nessa parada do ambiente, igual você confirmou aí.
Cara, meu irmão, pô, Nossa, conversa. só para falar uma parada que é muito importante, muito importante. Quando eu Ah, comecei no mercado, eu tinha alguns amigos ali que eu tipo, andava todo dia, todo fim de semana. E o que acontece? Eu dei essa ideia, eu comecei a entrar nessa frequência. O meu sócio, tipo, eu com ele, meu sócio, e eu percebi que, tipo, alguns estavam se distanciando porque não queria passar por esse esforço para realmente ter a vida que sonha, não estava querendo. Então, tipo assim, ele estava com outra vida. Tipo, final de semana vamos pra balada, vamos beber, sei lá, fumar. Tipo assim, não é essa vida que eu queria. Então, tipo assim, sim, vamos supor, você começa a se tropeçar, vamos supor que você está numa linha de amizade ruim. O que acontece? Você gasta, se fosse eu gastaria, sei lá, 4 mil reais, nossa, aqui não deu, tem 1.000 reais. O cara vai falar pra mim, não, pô, esquece isso aí, mano. Pega esse dinheiro aí, vamos fazer tal coisa. Não, tipo sim, assim, a sua amizade, o seu ciclo de amizade molda quem você vai ser. Eu já vi muita coisa acontecendo por aí. Tipo assim, se cerca de pessoas que querem ter o mesmo objetivo que você. Infelizmente, tipo, a pessoa pode ser legal, pode gostar da pessoa, só que essa pessoa não está mais na sua sintonia. Quando você sai com ela, você não vai ter as mesmas ideias. Ele vai estar falando assim, peguei tal outra pessoa. Não, você não quer saber disso. Você quer saber como que eu vou mudar de vida, como que eu posso ganhar dinheiro, como que eu posso fazer tal coisa. Assim, infelizmente, essas pessoas, elas mesmas vão se afastando automaticamente. sim. E aí, pega uns amigos aí, tipo, que nem eu peguei e trouxe um amigo meu que era muito próximo, ele tá até hoje no digital, graças a Deus tá Massa. indo bem, então, tipo assim, quem gruda com você, quem tá na mesma sintonia, traz junto, faz junto a parada, que sempre quando você tá com um sócio ou com uma amiga ali e tal, você fica meio que de hacker, né? Você faz, em vez de você fazer um trampo que uma pessoa faz, com duas pessoas, vocês dobram o tempo Sim. que vocês, o resultado, né? Então, tipo, você consegue chegar mais rápido no seu objetivo. Cara, isso que você falou é muito real, porque eu lembro quando eu comecei assim no mercado, eu via muitos os vídeos do Wendel Carvalho, né? E minha esposa até brincava, falava, Fernando, esse cara tá fazendo lavagem cerebral em você. Eu falei, pô, mas tá mesmo, mas tá dando certo. Porque eu tô mudando a cabeça, eu tô vendo que esse negócio dá certo. E eu comecei Sim, a me cercar dos ambientes, cara. E é o que você falou, assim, não é nem que você afasta as pessoas, mas elas mesmas vão se afastando de você, que as ideias não batem mais, cara. não. É o que você falou, às vezes a pessoa tá falando, sei lá, peguei X. Aí você fala, não, cara, tô trabalhando, tô construindo uma empresa. É essas coisas que te interessam. E eu lembro que às vezes, quando eu comecei nesse mercado, eu queria falar pra todo mundo, né? Aí chegava assim no churrasco, pô, tô fazendo uma parada assim, assim, assado. Ah, beleza, Fernando, legal. Aí eu tipo, caramba. Não, e É, é... Aí eu falei, meu, aí eu tentava assim insistir. Eu falei, cara, quer saber, mano? Não vou mais insistir, não. Porque assim, são pessoas, gostam, são pessoas legais, tudo, mas se você, cara, ficar tentando trazer quem não quer vir pro jogo, você vai se atrasar, cara. Às vezes são pessoas que você vai, gosta, são pessoas que você admira, mas, cara, você vê que vai estar te atrasando. vai muito, muito. Tem um cara assim que eu acompanho bastante, o nome dele é Thiago Brunet, né? E ele tá dando uma analogia de uma casa, né? Quando ele falou que tava reformando a casa dele e tal, falou, cara, aí o pedreiro falou, preciso contratar um andaime, que era pra pintar as paredes assim e tal. Acho que tinha que contratar uma semana tal, aí falou que era mó grana pra contratar, né? Aham. Imagina o tamanho da casa, pra ter um andaime dentro da casa. E aí ele contratou uma semana e o cara usou 2 dias. O cara falou, não, agora você vai usar uma semana, eu paguei. Aí o cara falou assim, ó, mas pro próximo estágio da casa, o andaime não vai servir pra muita coisa. Aí, tipo, cara, aí ele deu esse exemplo, eu falei, cara, é real, cara. Quem chegou, por exemplo, Sim, até um certo patamar contigo, não necessariamente vai pro outro. Porque você tá continuando evoluindo e tem outras pessoas, assim, que não querem evoluir, cara. E isso, infelizmente, sim, acontece. Eu mesmo, por exemplo, sim. já falei pra, ó, faz curso de copy, ou faz uma parada de tráfego. Ah, depois eu faço. Amanhã eu faço. Aí o cara, É por isso que falam que o sucesso é solitário, né? é, Não é para todo mundo, realmente. Tipo, não é. Você vai ser, tipo, você começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar muito dinheiro, você é 1% da população, 0,5% da população. E não tem o que fazer, as pessoas não vão conseguir te acompanhar por conta de mentalidade e tudo mais. E,
de objetivo de vida. Cada um tem o seu, eu não julgo ninguém, não julgo meus amigos que ficou no passado, por escolha dele. Sim, Eu só fico, tipo, eu só cuido do meu, entendeu? Eu não ligo pro que o tal fulano fez, por mais que ele esteja meu amigo, ele que escolheu isso. sim, isso Então, é ele que real. arca as suas consequências e eu arco com as minhas. E eu desfruto das minhas, querendo ou não. Então, é assim que tem que se levar a vida. Por isso que, que o sucesso é solitário. E hoje em dia, com o digital, tipo, a gente faz bastante amizade. Sim. Tem muitos amigos hoje no digital. Que nem a gente começou quase junto com. Não sei se você já ouviu falar do Gabriel Corrola. Eu Não sei vou... se Ah, eu Corrola. sigo ele também no Instagram. Ele dá várias dicas também lá no Insta dele, mano. Esse cara é um irmãozão nosso, que começou quase junto. Ele tava desde o início lá e hoje em dia eu vi a evolução dele. Então, tipo assim, se conectar com pessoas dessa forma, não tem erro, sabe? Tipo, o cara que tá querendo evoluir, que tá querendo ir pra frente. Não, tipo assim, não tem erro, entendeu? Se grudar com pessoas assim, tipo, acertei o negócio, você puxa a pessoa, acertei o negócio, a pessoa te puxa. E aí vocês Sim. vão indo, entendeu? Então, tipo, é muito bom, muito legal isso, ver o sucesso. A gente começou do zero, hoje em dia o Cobrando tá muito bom, uma empresa muito boa, fazendo muito dinheiro. A gente está daqui da mesma forma, então, tipo assim, é muito legal ver isso, sabe? Cara, isso que você falou é real, porque tem um amigo meu, parceiraço, cara. Eu conheci ele num evento tipo, a gente, na hora do almoço, né, o pessoal falou, vamos almoçar. Aí foi até no Outback, acho que na época, que era o que tinha bem perto ali. E a gente sentou assim de frente, assim, cara, e começou a trocar ideia. E eu nunca tinha visto ele. Sabe quando você conhece a pessoa no mesmo dia e você começa a conversar tanto, cara? Parece que já conhece há muitos anos. E, Sim, cara, e foi isso aí, tipo, a gente trocou contato tal com uma galera. E, cara, a gente começou a trabalhar junto, fizemos vários projetos juntos. Ia pro evento, trocava ideia, pô, vai ter um evento X, pô, bora, tá ligado? Então, assim, foi os amigos do digital, cara, sabe? Então, quando eu vou sim. nos eventos, cara, dá a sensação que o mercado é muito grande, né? Mas não é, porque assim, Não, é uma bolha. geralmente você vê as mesmas pessoas, cara, nos eventos. E então, Sim, cara, eu tenho muitos amigos hoje, assim, a maioria dos meus amigos novos hoje, assim, cara, é tudo do mercado digital. Porque é a galera que fala a mesma linguagem que eu, sabe? Pô, pessoal que quer crescer, que tá em ambiente de prosperidade, a gente fala de empresas, tal, enriquecimento, essas coisas. E eu tenho muitas amizades boas, cara. Pô, eu sinto maior saudade, cara, de coração, mano. sim, Mas assim, cada um foi pra um lado, né? Não tem muito o que fazer. sim. Tipo, Infelizmente, cara, faz parte do jogo, né, cara? E a gente, pô, você faz não parte. pode querer forçar ninguém a fazer nada, né? Eu mesmo poderia ir por outros caminhos, eu não fui porque que eu não quis. Sim. Cara, isso que você falou é muito real, Guilherme. Muito legal mesmo, cara. E, cara, pra pessoa hoje, Guilherme, cara, o cara que quer começar no mercado digital, que você recomendaria para ele? Tipo assim, nunca viu o mercado digital. Meu Sim. primeiro, tô vendo pela primeira vez agora. O que você falaria para essa pessoa, cara? Assim, tipo, pô, é um mercado lucrativo, esse mercado dá certo, estuda isso. O que você falaria para essa pessoa? Cara, primeiramente, tipo, entender qual que é a ideia de ambos os mercados, nutracêuticos, infoprodutor, infoproduto, low ticket e tudo mais. Tem que entender que, tipo, cada um tem os seus benefícios e seus malefícios. Você tem que entender qual que você vai querer jogar. Eu sempre recomendo que eu jogue esse jogo de infoproduto no Latam em espanhol ali, porque é um mercado que não é caro para anunciar, você precisa de menos caixa para testar, a facilidade de acertar é muito maior. Aqui no Latam a gente acerta muito fácil, perto de alguns outros países que a gente já testou. Então, tipo assim, eu indico completamente infoproduto no Latam. Massa. Muita gente fala, não, vai para Nutra, mas Nutra é o jogo de números. Você vai ver muito dinheiro, só que quando você vai ver o lucro, é praticamente o mesmo lucro que eu tenho na minha empresa aqui. Certo. Claro, numa empresa normal, tem uns caras que quebram a bolha, faz um negócio absurdo. Tem uns caras que é embaçado, né, velho? É, vendo a maioria do mercado tal, que faz seus 1,5 milhão, 2 milhões e meio de nutracêuticos, eu com o produto tenho um lucro maior que as pessoas. Então, tipo assim, por isso que eu gosto do info, porque você tem mais margem para escalar e no final o lucro líquido vai ser bem maior em relação à sua margem, né? Então, tipo, eu recomendo completamente infoproduto no global, tanto francês, tanto em euro, tanto em dólar, tanto inglês, espanhol e francês ali.
recomendaria 100% você fazer isso. E, tipo, comprar um curso sobre produto, ver muito podcast, tem vários podcasts sobre produto. A gente, que nem o Fernando falou, quando tiver um estúdio físico aí pra gente ir, eu venho de novo no podcast, eu dou mais umas dicas um pouco mais técnicas, tal. Quem quiser saber mais sobre, pode ir no meu Instagram lá também, que eu viro e mexe só com umas caixinhas. E tipo, é isso, acompanhando o pessoal nas caixinhas de pergunta e entendendo qual que é o jogo, e aí você começa a aplicar. Aí começa a subir seu caixa, como mentoria, e aí vai aquele processo que eu expliquei. Mas o mercado ali, em produtos no Natan, para mim, é a chave aqui. É onde tem. Massa. E, cara, por exemplo, se a pessoa quisesse aprender com você hoje, Guilherme, você falou que tem a mentoria, né? Mas, por exemplo, se o cara não tem muito dinheiro, ele conseguiria aprender contigo? Você tem algum curso, alguma outra coisa assim, um pouco mais em conta para quem está começando? Sim, hoje em dia, minha mentoria individual é 10 mil reais. Eu pego uma pessoa na mão, tenho causa limitada durante um ano, passo todo o processo da minha empresa, tudo. Não é para todo mundo, por isso que é 10 mil reais. É realmente para quem já teve algum resultado, tem algum caixa, ter alguma noção para entrar e só aplicar o que eu estou falando e já começar a ter os resultados, já escalar e tal. Então, tipo, é para isso ser realmente individual. Agora, para quem está começando, eu 4 meses atrás eu fiz uma mentoria em grupo, né? Eu fiz uma mentoria em grupo, que aí eu pego, sei lá, que nem foi 60 pessoas numa call, e ajudo essas pessoas explicando todos os projetos da minha empresa, tudo, por cima, assim, claro. E aí eu vou explicando, e, tipo, eu vou postar hoje no Instagram, eu não sei quando vai ser esse podcast, um pessoal me falando que só com essa mentoria em grupo, só que aplicou, conseguiu ter bastante resultado. O cara tá tendo 4 mil de lucro todo dia. Então, tipo assim, não é algo de brincadeira que a gente faz. É que, tipo, quando você pode me acompanhar no Instagram, vai ser um prazer responder você, qualquer dúvida que tiver. Vira e mexe, eu abro algo, sabe? Abri uma vez dentro de grupo, na real, vira e mexe não. Abri uma vez dentro de grupo, talvez eu abra outro agora, pegar um pessoal que está chegando no Instagram agora, e realmente fazer a parada, explicar como tem feito e aplica. Realmente, se interessar pelo meu trampo, aplica que não tem erro. É só fazer até o final. Então, tipo, essas pessoas têm a mente de grupo que, a outra vez que eu abri o grupo, eu cobrei 997 reais ali, e o pessoal, tipo, já deu um raio absurdo, entendeu? Então, tipo, tem esses dois produtos hoje. Dois produtos aí hoje em dia, na mentoria individual, e quem quiser pode me mandar mensagem sobre a gravação dessa mentoria em grupo, uns cursos para alguns mentorados. E agora eu vou realmente abrir outro para a gente pegar mais pessoas e conseguir ajudar um pessoal aí, entendeu? Massa. Cara, isso que você falou é muito bom, principalmente para quem tá começando, cara. De a pessoa realmente seguir todo o processo. Não querer inventar roda, né? Eu passo a passo ali, entendeu? Não precisa ir inventando nada, só seguir o passo a passo, você já vai começar a ajudar seu caixa. Não tem erro, literalmente não tem erro. O que eu faço lá não tem erro. Muita gente fez, muita gente deu certo. Quem não deu certo vai dar ainda, tenho certeza. Ou tá fazendo alguma coisa diferente do que eu expliquei, porque tem pessoal que deu. Então, se está funcionando, alguma coisa de errado você fez. Então, a gente trabalha dessa forma. Fica atento lá no meu Instagram, vai ser um prazer responder a caixinha de perguntas, tudo de hoje na caixinha de perguntas, para ajudar o pessoal. E a gente vai seguindo dessa forma. Gente, isso é real, viu? Ele lança a caixinha de pergunta ali, ó, quase todo dia, e assim, às vezes tem 30 perguntas, 20, sei lá, e ele sempre responde assim de uma maneira bem cirúrgica. Então, ó, segue o Granzotto 7, que é o Guilherme, cara, e enche ele de pergunta lá na caixinha de pergunta dele, para liberar para vocês a gravação dessa... Tem caixinha de pergunta todo dia, ó. Acabando o podcast, eu vou responder, ó. Aí, ó, gente, tá vendo? Enche ele de pergunta. E, Guilhermão, te perguntar aí, para quem tá acompanhando a gente aqui, consegue ter um desconto na sua mentoria usando aqui o cupom MissãoCast aqui? O pessoal vai estar... Claro, eu vou lançar a mentoria em grupo. Quem que vir pelo MissãoCast me avisa aí. Eu vou lançar talvez semana que vem. Vai ser quando o podcast sair praticamente. Me chama lá, fala que veio pelo MissãoCast. Se eu for lançar por R$1.000, eu vou dar 300 de desconto aí pra galera. Boa. Eu acho que no máximo, acho que amanhã já deve estar no ar. Tá. Que eu vou... Então acompanha eu lá. Quando eu lançar, fala, vim pela Missão Cast, na verdade eu vou colocar um cupom lá no checkout, só coloca a Missão Cast lá. Beleza. E vai ter o desconto, fechou? Que eu vou fazer já o upload hoje mesmo, aí demora um pouquinho,
Aí senão eu vou ter que lançar muito hoje de noite, aí se eu fazer o opinião de hoje, eu consigo já programar pra, tipo, umas 5 horas da tarde amanhã, 3 horas da tarde, assim, que fica no horário que já Ótimo. que o pessoal já vai conseguir assistir. E meu irmão, Ótimo. cara, muito obrigado mesmo pela sua participação. Conversa, pô, da hora, cara. A gente nunca tinha conversado antes, assim, Pô, pessoalmente. E, cara, desenrolamos aí, ó, praticamente 1 hora e meia de conversa. já foi 1h30, nem me pareceu, hein? Cara, né, que o papo foi da hora. Lembra que eu falei pra você? Falei, cara, vai ser uma conversa da hora. E, cara, eu gosto de conversar com o pessoal assim, animado, o pessoal pra cima. E quando a conversa é boa, irmão, você pode ver que vai, cara. Eu falo A que gente assim, para aqui e vai até o final. cara, que assim, eu falo, por exemplo, teve gente, cara, quando eu casei, isso em 2017, Guilherme, eu fui no nutricionista e, cara, eu nunca tinha visto o cara. Nunca tinha visto. Eu lembro que eu cheguei 6 horas da tarde, 6, 6 e meia, eu saí de lá 9 e meia, mano. 1 hora foi passando dieta, outras 2 horas foi trocando ideia, cara. E assim, virou Ah, mas isso parceiraço, é virou mesmo. amigo, ele foi no meu casamento. Cara, assim, foi surreal mesmo. E, meu amigo, muito obrigado mesmo de coração pela sua presença aqui com a gente. Pessoal, seguem o Guilherme, que é o Granzoto7 no Instagram. Enche ele de pergunta aí, pode encher ele de pergunta, que amanhã a gravação já vai estar no ar. Meu irmão, muito Pô, obrigado. Se eu quiser agradeço, falar alguma irmão. coisa para quem está nos acompanhando, deixar alguma mensagem aí, fica à vontade, irmão. O espaço é todo seu. Ah, a mensagem é aquela clichê, mas é que funciona, né? Nunca desista. Tá começando agora, não desiste. Você vai conseguir. É só continuar. Não pode parar em momento algum, não pode deixar de fazer. Sei lá, tem festa. Não importa. Não vai pra festa, faz a parada acontecer. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver como sua vida vai mudar no comigo. Só de mudar essas, essas coisas que você faz no seu dia a dia. Fechou? Mas, gente, ó, ele a prova Obrigado. via que falou, ficou 6 meses ali, ó, nem saía pra rua. Imagina. Mas, ó o resultado, colhendo os frutos hoje. Gente, o Missão Cast número 2 vai ficando por aqui. Falei hoje com o Guilherme, o Granzoto 7. Meu irmão, um abraço, irmão. Ficar com Deus, viu? Tamo junto, Obrigadão. irmão. Tchau, tchau. Valeu.